Olá, queridos! Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Queridas, não? Queridas, a Rosângela falou queridas também. Tudo bom? Tudo na paz? Eu tava aqui falando aqui com a Rosângela sobre a live de ontem. Tava falando sobre ali a Corinto, ali a divisão na Santa Ceia. É bem interessante, né? Como a gente já participou de algumas igrejas, todo final de ano às vezes tinha aquele jantar, né? E é bem interessante que às vezes a gente via, igual briga de família, né? Corinto estava mais ou menos assim, né? Um levava comida e não queria dividir. Tipo, eu fiz comida para minha família. Vai lá, fulano não trouxe nada. É aquelas picuinhas de pessoas que são carnais, né? Não são espirituais e se esquecem que devem ser misericordiosos e tem que ser doador. Na verdade, o Eterno chamou pessoas para se doar. Paulo fala assim, algo bem interessante: bem-aventurado, né? Feliz é aquele que doa, não aquele que recebe. É mais importante, mais aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Porque aquele que dá, ele está cumprindo a mitzvah, e aquele que está recebendo, na verdade, está precisando da mitzvah. Então é muito importante que quando você doa, na verdade, não é porque você é obrigado ou porque você... enfim, às vezes as pessoas acham assim, por que eu tenho que cuidar do próximo? Bom, primeiro é mandamento, né? É mandamento. Mas também é uma demonstração de misericórdia, né? E Yeshua fala numa certa parábola que aquele que recebeu misericórdia deve ser misericordioso. Existe texto, por exemplo, que quando você dá para o pobre, você empresta para Deus. Tem texto que diz que você deve pleitear a causa dos pobres, dos necessitados. Quem defraudar os pobres e os necessitados, Deus se vingará. Então, quando você faz alguma coisa pelo próximo, na verdade você está fazendo algo que Deus quer. Então, quando você vê uma divisão assim como em Corinto, de pessoas insensíveis, que não estão se compadecendo, fica complicado, porque a pessoa ela acha que ela está fazendo... É como as pessoas, por exemplo, por que eu tenho que fazer? Por que não é a prefeitura que tem que fazer? Fulano tem que arranjar um trabalho, sempre aquelas coisas, aquelas mesmas palavras. Mas preste atenção, se Deus te colocou numa condição de fazer pelo próximo, e você pode fazer, hoje você está bem. Em algum momento da sua vida, talvez você precise também desse mandamento, que é, na verdade, direito, né? A tzedakah é um direito que a pessoa tem. Agora, em si, você observa que Corinto ali tem um problema. Essa falta de sensibilidade, porque eles estão ingressando agora na fé, né? E eles precisam se organizar, porque provavelmente a comunidade está totalmente dividida. Você observa que tinha pessoas mandando mensagem para Paulo dizendo, a casa de fulano, a casa de Beltrano lá está toda dividida, um contra o outro. E lá dentro da igreja estava uma coisa em desordem. Estava tudo fora do lugar. E Paulo então vai mandar aquela recomendação, que nem, não uns diz que é de Paulo, outros diz que é de Cefa, outros diz que é de Apolo. E aí o Paulo fala, será que Cristo está dividido? Será que Pedro morreu por alguém? Paulo morreu por alguém? Né? Que tudo que nós formos fazer, Cristo é o cabeça. Então quando você faz algo em prol de uma pessoa, o que Cristo falou nos evangelhos? Você está fazendo para ele. Mateus 25, lá no grande julgamento, diz, tive fome e não me deste comer, estava com frio. Então você observa que aquela igreja de Corinto ainda é carnal, sem experiência, sem conhecimento dos mandamentos de Deus. Porque quando você vai afligir um pobre, uma pessoa, você está cometendo um pecado gravíssimo, não é? Mas essa divisão que é ali em Corinto pode existir em muitos lugares. Pessoas que já perderam a sensibilidade. Por exemplo, olha só, Paulo diz que comem antecipadamente, quer dizer o quê? Não espera os outros. E para pensar, como que eu vou sentar para comer e não vou me sentir sensibilizado com a pessoa que não tem o que comer? Aqui entra um ponto quando o ser humano ele perde o senso da vida, o senso de ser humano, que eu acho que até um animal está dando aula para o ser humano. Porque se você está comendo e você vê alguém que não tem o que comer na tua frente e você simplesmente finge que não está vendo isso é a pior ação que um humano
pode fazer. Ele deixa de ser humano e fica pior que os animais, não é? Até um animal vai saber lidar com o outro, né? E é interessante que essa falta de sensibilidade é o que acontecia em Sodoma. Pelo incrível que pareça, os piores pecados de Sodoma não era concernente a relações ilícitas, não é? Os piores pecados de Sodoma foi elas terem fartura de pão e não ajudou o pobre. Eles tinham condições de fazer e não faziam. É tipo assim, eu tenho muito dinheiro e eu tô vendo alguém muito pobre e eu não faço nada podendo fazer. Esse é um crime diante do Eterno gravíssimo. Então, quando algumas pessoas foram até João Batista, falando de techuvá, como é que eu faço techuvá? Como que eu faço para me arrepender? O João disse algo bem interessante. Quem tem 2 capas, dê uma para quem não tem. Quem tem comida, faça o mesmo. Sabe? Então, se você está fazendo techuvá, você tem sensibilidade com a dor do próximo. Você chora com os que choram. Você sabe o que é ter fome. Você sabe o que é ter frio, o que é sentir frio, né? Então, você se compadece. É algo que o servo de Deus vai viver naturalmente, porque é parte do mesmo corpo. Agora, quando uma comunidade que se diz ser de Deus, que diz professar fé no Criador, não se sensibiliza com o básico da vida, que é comida e vestimenta e moradia, você pode dizer, essa comunidade é sodomita. Porque as pessoas só olham o lado de Sodoma, que é da área sexual, né? Mas se esquece que os piores pecados de Sodoma, na verdade, era ver o necessitado, poder fazer algo e fingir que não está vendo, e não fazer. Então, ali em Corinto ainda está precisando ali de organização. O povo precisa ter sensibilidade à palavra de Deus. Precisa ter essa techuvá interna, porque algumas pessoas vivem como robozinhos, né? Colocam um kippá, talite, vão para a sinagoga, falam hebraico. Mas essa sensibilidade ao próximo, alguns não têm e precisam adquirir com a verdadeira conversão. Porque quando Deus entrar na tua vida, o que a palavra de Deus diz? Yeshua falou que o eterno é tov, bom. Se Deus está na tua vida, você começa a fazer coisas boas. Se você não está fazendo coisas boas e você continua aquela pessoa má, iracunda, pagando mal com mal, não, sabe, fazendo o bem, você com certeza ainda não chegou nessa techuvá interna, que deve primeiro, a techuvá começa dentro de você para vir para o exterior. Esse é o problema de algumas pessoas dentro da religião. Elas vão a cultos, elas frequentam, dão até dinheiro, mas às vezes alguns dão dinheiro para aparecer, simplesmente para provar que estão fazendo alguma coisa. Só que techuvá vai muito além disso. Techuvá começa com um coração que foi quebrantado pelo Espírito de Deus. Você se compadece da pessoa porque é o teu irmão que está ali. É alguém que Deus também ama, porque o Deus não ama só você. E é aqui que as pessoas erram. Como se você fosse o único que Deus amasse, só que Deus ama todo mundo, filho. Você entendeu isso aí? Então, é assim que tem que ser, tá bom? O Eterno ilumine o povo da techuvá, que eu tô vendo umas techuvá aí que não tem nada de techuvá, não. É religião, sabe? Então essas coisas eu já vi muito dentro das igrejas, no final de ano, aquela picuinha, fulano não trouxe nada, eu tenho que trazer. Se Deus te deu condições de trazer, Baruch, se o outro não trouxe é porque não tinha. Poxa, sabe? Então pra que você vai jogar na cara do irmão que você fez e ele não fez nada? Se você fez porque Deus te deu condições de você fazer, então faça com alegria. Você tem que ficar feliz de poder fazer para aquele que não teve nada para levar. Só que as pessoas não fazem isso. São carnais ainda. O meu é meu, o teu é teu. Isso é coisa de sodomita. Tá bom? O que é teu é do eterno. O que é meu é do eterno. Se Deus quer usar o que Ele me deu, Ele vai usar e ponto final. E vida que segue. Amanhã Ele me abençoa. Amanhã Ele usa outra pessoa para te abençoar, para me abençoar. E a gente vai seguindo nesse caminho. Tá bom? Então cuidado com essa falsa techuvá aí que não traz sensibilidade, conversão verdadeira, genuína. Não traz esse coração quebrantado. Essa sensibilidade que as pessoas não estão tendo. Muito mais nesses últimos tempos. Tá? Pessoas que não se sentem tristes pela dor do outro. Tem pessoas que comemoram a desgraça dos outros e dizem muitas das vezes: Deus está no meu coração desejando mal para o outro. Isso não é coisa de servo de Deus, não. Isso é coisa do diabo, irmãos, tá bom? Então amem
Tenha misericórdia das pessoas, porque um dia você vai precisar também dessa misericórdia. Então, aquilo que tu plantar, isso tu vai colher. Tá bom? Um grande abraço e que a igreja de Corinto é só um exemplo de que ter culto não significa nada. Ter uma comunidade reunida não significa nada. Às vezes as pessoas estão num culto, estão numa reunião e está tudo dividido. Porque é o que estava acontecendo em Corinto. Uma divisão para tudo que é lado, desorganização. E uma comunidade precisa ter organização, por isso que a lei de Deus é para organizar, tá? Para botar ordem na casa. E é isso que nós precisamos, ordem dentro da casa. E precisamos aprender a palavra do Eterno e vivemos a paz do nosso Deus, tá? Infelizmente eu falei isso tudo aqui, mas nós estamos nos últimos dias, então nós não vamos esperar muita coisa desses dias aí, né? Das igrejas, eu não vou esperar que o Brasil vai ser o padrão religioso para o mundo, eu não vou esperar isso, porque isso não existe. Mas eu estou falando para os inscritos aqui do canal, para que vocês que estão buscando o Eterno, né? Essa palavra aqui não é para o mundo, é para a minoria das pessoas. Continue fazendo bem, continue sendo você, amém, servo do Eterno, fazendo a sua parte, porque isso tudo que você está fazendo de bom para as pessoas está sendo anotado nos livros, né? Inclusive o Eterno diz para Cornélio: tuas tzedakot, suas atos de justiça estão no meu memorial, suas orações. Então tudo que você fizer, quer bom, quer não, vai estar anotado em um memorial diante do Eterno. Então eu espero que você entenda que cada prática, cada bem que você fez, nada ficou em vão, ainda que ninguém viu ou ainda que ninguém valorizou. Importa que os anjos estão ali anotando do teu lado, você não está vendo, né? Mas ele está ali anotando o que você fez, o bem que você fez e até o mal que você praticou. Então saiba que você não está sozinho nesse mundo, tem um mundo espiritual te analisando, né? Anjos de Deus e demônios, e você está passando aqui numa escola, e você precisa ser aprovado para entrar no mundo vindouro. Esse é o ponto central da nossa conversa de hoje, tá bom? Forte abraço, que o Eterno nos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach.